Sejam todos muito bem-vindos às nossas aulas de Direito Civil para o concurso de técnico judiciário do Tribunal de Justiça do Paraná, banca AOCP. Sejam todos muito bem-vindos. Como de costume, vamos dar uma olhadinha para o nosso programa. Estamos aqui, entramos na curva que leva à reta final. É uma curva comprida, tá, pessoal? Fatos jurídicos, negócios jurídicos, atos jurídicos lícitos e atos ilícitos. Essa aula, pessoal, a gente vai dividir ela em quatro partes, tá? Porque é muita matéria, sem condições de fazer numa aula só. Ficaria muito cansativo para vocês e para mim e pouco proveitoso. Dessa maneira, vamos dividir em 4 partes. Vamos dar uma olhadinha lá no nosso índice do Código Civil. Olha aqui, Isso aqui é por onde nós já passamos, Pessoas naturais já vencemos, pessoas jurídicas, domicílio, a respeito dos bens, das diferentes classes de bens, foi nossa última aula comprida, né? E agora entramos finalmente nos fatos jurídicos. E nós vamos dividir aqui desta forma, do negócio jurídico, e vamos ver hoje disposições gerais. Na próxima aula vamos ver da representação, da condição do termo e do encargo. Na terceira aula nós vamos ver os defeitos do negócio jurídico. Erro, ignorância, dolo, coação, estado de perigo, lesão, fraude contra credores. E na parte final nós vamos ver a invalidade do negócio jurídico. Tá legal? Muito bem, vamos direto agora em definitivo para o nosso Código Civil. Como dissemos, estamos aqui, fatos jurídicos, negócio jurídico, disposições gerais. Esse capítulo 1 é o objeto do nosso estudo de hoje. Direto para o que interessa, artigo 104, a validade do negócio jurídico requer agente capaz, objeto lícito possível determinado ou determinável, forma prescrita ou não defesa em lei. Vamos dar uma destrinchadinha nisso daqui para a gente entender o que pode vir na nossa prova. Antes disso, pessoal, vamos colocar ela aqui, Aí, a nossa estrelinha que vai brilhar na hora da prova. Vai aparecer isso aqui, Vai falar quais são os requisitos de validade do negócio jurídico. O que o negócio jurídico requer para que ele seja válido? Bom, em primeiro lugar, você vai se lembrar, ele precisa de agente capaz. Agente capaz, eu já vi isso em algum lugar. É claro, você viu isso lá na primeira aula a respeito da capacidade. Tá lembrado disso? Quem é capaz, quem é incapaz, relativamente capaz. Lembra disso? Então, o incapaz é o menor de 16 anos. Ponto. Menor de 16 anos não pode ser agente capaz. Tá? O agente capaz é o maior de 18 anos. Regra geral é isso. Nós temos ali um intermediário, aquela pessoa que fica no meio do caminho, que ele tem mais de 16 e menos de 18. Esse daí precisa de assistência. Lembram quando a gente disse que ele pode praticar alguns atos, mas precisa ser assistido no sentido de ajudado por alguém? Ele precisa de uma segunda assinatura. Eu lembro que a gente falou alguma coisa mais ou menos assim. Ele precisa da assinatura do papai ou da mamãe para conseguir praticar um ato jurídico. Alguns atos, né? Esse agente relativamente incapaz poderia praticar, de maneira que é necessário, a rigor, para termos validade do nosso negócio jurídico, agente capaz. Tá legal? Pessoal, só uma questão. Eu acabei indo rápido demais com o andor e preciso ter cuidado. Afinal de contas, não queremos quebrar o nosso santo que é de barro. Negócio jurídico. A nossa prova, você já sabe, é de noções de direito civil. Entretanto, para que a gente não atropele, é importante que vocês saibam, é um conceito doutrinário, não acredito que venha a cair na nossa prova. Entretanto, é importante saber para que a gente não fique à deriva, que a gente fique sem saber exatamente do que estamos falando. Então, negócio jurídico, pessoal,
você pode entender que é uma composição de interesses, tá? Você pode pensar aí que é uma composição de interesses com um objetivo específico. Como assim? Então, você tem aí uma vontade de A, do agente A, uma vontade de B, do agente B, tá? E eles têm um objetivo, tá? Isso é um negócio jurídico. O exemplo mais comum qual é? O que você pensa? Contrato, né, gente? Contrato. Eu acho que isso aqui já é o suficiente para a gente, tá? Existem, claro, muito mais coisa para se falar a respeito desse assunto, mas a gente não vai entrar porque são conceitos doutrinários que não convém para uma prova de noções de direito civil. É apenas para que você saiba do que se trata negócio jurídico, tá? Você pode pensar, cada vez que falarmos a respeito disso, pode pensar num contrato. Tá? O contrato pode ser bilateral, unilateral, existem diversas classificações aí, mas a gente não vai entrar, porque a proposta das nossas aulas é nos atermos ao que está na lei. Tá legal? Por quê? Porque será cobrado noções de direito civil. Então, para mim, me parece bem claro que não é necessário, ou seja, que é desnecessário a gente adentrar em conceitos doutrinários. Tudo bem? Conceitos e classificações, né? Na doutrina de forma geral, a não ser o suficiente para a gente compreender o que a gente está lendo. Tá legal? Eu sempre gosto de reforçar esse ponto, porque eventualmente alguém pode dizer, nossa, tá faltando tanta coisa nessa aula. Eu sei que tá faltando, entretanto, tá faltando justamente porque não quero que vocês levem para a prova bagagem desnecessária, apenas o que é necessário, uma maletinha de conhecimentos e que te ajudem, que te orientem a marcar a bolinha na alternativa certa. No dia lá você vai ter A, B, C, D e E, e vai ter que marcar uma das alternativas. O que eu quero? Quero que você marque ela no lugar certo. Quero que você gabarite, acerte as 5 questões de direito civil. São 5 questões, né, que vão ter na nossa prova. Eu quero que você acerte. Veja a quantidade de conteúdo para 5 questões, para apenas 5 questões. É um conteúdo bastante vasto. A gente viu que poderia ser muito mais, entretanto, ele já é bastante coisa para 5 questões. Então é por isso que a gente vai se ater ao que está na lei. Tudo bem? Eu reforço sempre isso para que vocês estejam cientes de que estamos com foco na meta. Tá legal? Muito bem. Validade do negócio jurídico, é disso que estamos tratando. Já vimos aqui a figura do agente capaz. Depois do agente tem o objeto. Olha aqui, ó, seria o objeto do nosso contrato. Esse objeto, para que o negócio jurídico seja válido, ele precisa ser lícito, possível, determinado ou determinável. Aqui é bem tranquilo, tá, pessoal? O nosso objeto precisa ser lícito. Ou seja, você não pode ter aí um contrato de compra e venda de um objeto ilícito, por exemplo, de drogas, né? Esse aí não vai ser um contrato válido e não vai ser um negócio jurídico válido, ele vai ser inválido pela ilicitude do objeto, tá legal? Além disso, qual é a outra característica que o nosso objeto precisa ter para que o negócio jurídico seja válido? Ele precisa ser possível. Possível em que sentido, Rafael? Você não pode ter lá um contrato com, por exemplo, digamos que eu quero te vender um lote na Lua. Pensa só, esse objeto é impossível. Por quê? Porque eu não posso te entregar um terreno lá na Lua. Não é possível, é impossível esse negócio jurídico ter validade. Ele será inválido pela impossibilidade do objeto, tá certo? Além disso, o objeto precisa ser determinado ou determinável. Como assim? Digamos que eu tenha lá uma saca de café, tá? Tenho uma saca de café e quero vender para você. Esse é um objeto determinado. Mas imagina que eu queira te vender uma saca de café, mas esse café ainda plantei, ele ainda está
crescendo essa safra, né? Uma safra futura. Aí a gente está falando de mercados futuros, isso é bastante comum, né? Mercado de commodities, é desse papo aí que se trata, tá? O determinável. É determinável, olha, eu vou te vender uma saca de café que vai ser de tal qualidade, enfim, e eu fico te devendo, nesse nosso negócio jurídico, eu fico te devendo a venda de uma saca de café, ou pode ser de qualquer produto aí que você imaginar, tá? Muito bem. Precisa ser determinado ou determinado. Ou determinado ou determinável, para que a validade do nosso negócio jurídico esteja ok, esteja de acordo. Tudo bem? Aqui, pessoal, o examinador, imagino que se cobrar, vai cobrar a letra da lei, ou seja, exatamente o que está escrito aqui, né? São requisitos para a validade do negócio jurídico. Aí ele pode botar lá agente incapaz, agente relativamente incapaz, aí ele vai trocando nas alternativas. Objeto ilícito, objeto impossível, ele fica simplesmente trocando, inventa uma palavra aqui, uma coisa que não tem nada a ver. Você, como já vai ter isso na tua cabeça, já entendeu e já vai memorizar do que se trata, não vai errar. Tá, mas se cair assim, uma questão bem simples daquelas que a gente faz por primeiro na prova. Essa eu sei. Quais são os requisitos do negócio jurídico. Tá legal? Muito bem, vamos em frente. Artigo 105. A incapacidade relativa de uma das partes, olha ela aqui, ó, falamos há pouco da incapacidade relativa. Lembra? Já vamos voltar. Acalme-se. A incapacidade relativa de uma das partes não pode ser invocada. Eu gosto sempre de grifar esta palavra, sabe? Quando eu estudo ou estudava para concurso, eu gostava muito de grifar essa palavra, porque quando ela aparece, o examinador gosta de apagar ela, sabe? Na hora da prova. Muito bem, vamos lá, senão a gente não termina. A incapacidade relativa de uma das partes não pode ser invocada pela outra em benefício próprio, nem aproveita aos interessados capazes, salvo se, neste caso, for indivisível o objeto do direito ou da obrigação comum. Pessoal, só uma questãozinha aqui que eu me lembrei agora aqui, que poderia causar alguma confusão a respeito do agente capaz. A gente deu o exemplo com a idade, tá? Mas temos outros relativamente incapazes, não só o maior de 16 e menor de 18, tá? Nós temos lá, não sei se vocês lembram, os ébrios habituais, viciados em tóxicos, aqueles que por alguma razão, por uma causa transitória ou permanente, não puderem exprimir sua vontade, e os pródigos. Lembra do pródigo? Então, se você não lembra do que eu estou falando, volte lá na nossa aula a respeito de pessoas e capacidade. Tá legal? Volta lá e dá uma olhadinha nisso. Eu só quis ressaltar para que você não leve para a prova, talvez você não tenha assistido aquela aula, enfim. Não é só a questão da idade, tá? Existem outras incapacidades relativas, tá? E elas também se encaixam aqui. Tá? Se o relativamente incapaz não estiver assistido pelo seu tutor, pelo seu representante legal, enfim, por quem além determinar, esse negócio jurídico vai ter a sua validade questionada. Tá legal? Então tá, a incapacidade relativa de uma das partes não pode ser invocada pela outra em benefício próprio. Vamos parar aqui, ó. Então, a incapacidade relativa, aqui nem se fala na incapacidade absoluta, por quê? Porque quando for o caso de incapacidade absoluta, a validade do negócio jurídico vai estar totalmente comprometida. Então, um contrato feito com um menor de 16 anos, ele é nulo de pleno direito. Ele é absolutamente nulo, não tem validade nenhuma, tá? Agora, no caso da incapacidade relativa, dos casos que nós acabamos de mencionar, se você faz lá um contrato com um maior de 16 e menor de 18 e ele não está assistido, então, neste caso, a parte que não é relativamente incapaz, ou seja, a pessoa é maior de idade, plenamente capaz, ela não pode invocar a incapacidade
de com quem ela contratou, no caso lá do adolescente, né? Digamos que ele tenha 17 anos. Vamos pegar um exemplo, vamos trabalhando com ele. Então a pessoa fez um contrato com um adolescente de 17 anos, tá? E então, portanto, relativamente incapaz. Essa pessoa que fez esse contrato com um adolescente não pode invocar em benefício próprio a incapacidade para daí tentar anular o negócio, entendeu? Ele fala, puxa vida, o negócio aqui, bem pensando, não foi bom para mim. Eu vou fazer o seguinte, eu vou agora alegar que eu fiz um contrato com um relativamente incapaz para me beneficiar, e aí eu anulo esse negócio tudo aí e tudo bem. Não, não pode. Está bem escrito aqui que ela não pode ser invocada, essa incapacidade relativa, tá? Agora vamos prosseguir, nem aproveita aos co-interessados capazes. Então, co-interessados não vai valer para essa pessoa que contratou com ele e nem os co-interessados. Às vezes é uma pessoa que contratou junto, ou que tem algum interesse ali paralelo, tá? Não aproveita essa incapacidade do adolescente. Essa incapacidade só aproveita a ele, salvo se, neste caso, for indivisível objeto do direito ou da obrigação comum. Tá, então é assim, pessoal. Aqui eu vou fazer um desenho para a gente entender. Imagine que você tenha A, B e C fazendo um contrato com D, tá? Um contratinho aqui com D. Aí você vai imaginar que esse sujeito A, ele tem 17 anos, tá? O sujeito B é maior de idade, então ele é plenamente capaz, e o sujeito C também. Vamos imaginar aqui que eles são maiores de idade, esse aqui vai ter 20, esse aqui vai ter 22 anos de idade, tá legal? E eles assumem então um compromisso perante D. Aqui, ó, bem explicado, esses co-interessados capazes aqui, eles se referem a esses aqui, ó. Tá? Eles são co-interessados capazes, co-interessados com o incapaz, tá? Então, vamos voltar. A incapacidade relativa de uma das partes não pode ser invocada pela outra em benefício próprio. Aqui é no caso, digamos que não tivéssemos isso aqui, o D naquela primeira hipótese ali, o D não poderia invocar a incapacidade de A para se beneficiar, tá? Para anular eventualmente esse contrato. É disso que se trata a primeira parte do artigo. Agora, a segunda parte está dizendo que também não aproveita aos co-interessados, aí está falando desses aqui, ó, capazes, salvo se. Então, eles também não poderiam, em tese, alegar a nulidade desse contrato para se beneficiar alegando a incapacidade de A. Entendeu? Por quê? Porque daí é a mesma coisa, né? Eles estão alegando a incapacidade de A para se beneficiar. Então, por exemplo, digamos que eles acham, esse contrato nem era tão bom, mas como o A estava aqui presente no nosso contrato, vamos pedir a anulação de tudo e aí fica tudo bem, a gente se dá bem nessa. Só que não, por quê? Porque a regra geral diz que não aproveita os interessados capazes, a não ser que, salvo se, neste caso, que caso? O caso dos co-interessados, que é essa hipótese que nós estamos vendo aqui, tá? Salvo se, neste caso, for indivisível o objeto do direito ou da obrigação comum. Aí você imagina um objeto indivisível, por exemplo, a venda de um animal, a venda de um cavalo, não tem como dividir, né? E aí, neste caso, por não ser não ser possível a divisão do objeto de direito ou da obrigação comum, aí você vai ter que anular o negócio inteiro, tá? Não daria para anular a parte de um sem anular a parte dos demais. É isso que quer dizer aqui o nosso artigo 105 do Código Civil, tá bem? Acho menos provável que caia isso aqui, tá, pessoal? A não ser aqui a primeira parte, tá? Primeira parte aí, talvez, mas ainda assim, acho pouco provável, tá? Vamos em frente. Artigo 106. A impossibilidade inicial do objeto não invalida o negócio jurídico se for relativa ou se cessar antes de realizada a condição a que ele estiver subordinado.
Meu Deus, não entendi nada. Calma, vamos lá. Então, pessoal, vamos dividir novamente aqui para a gente poder compreender. Então, a impossibilidade inicial do objeto não invalida o negócio jurídico se for relativa. Então, o que significa isso? Que se a contrário senso, ou seja, em sentido contrário, se a impossibilidade inicial do objeto for absoluta, então, na verdade, esse negócio vai ser invalidado, tá? Então, é o exemplo que eu dei lá do terreno na Lua, tá? Não adianta, é uma impossibilidade absoluta, tá? Agora, se for relativa, aí a gente tem que mudar o exemplo para poder entender, tá? Se for relativa, imagine que você contratou um pintor, alguém para pintar a sua casa, tá? Só que você contratou ele no momento que ele estava acamado, estava doente. Aí você falou, olha, então, nesse momento eu não posso cumprir o objeto do nosso contrato, tá? Então, existe uma impossibilidade relativa, mas se eu melhorar, eu posso ir lá pintar a sua casa. Não, eu gosto muito de você, eu gosto do seu serviço, vou te contratar, tá? Então, essa impossibilidade que era inicial, ela é relativa. Por quê? Porque ela pode voltar, a situação pode mudar e ela pode ser uma possibilidade, entendeu? Mais ou menos o exemplo é isso, tá? Então ela não invalida o negócio jurídico, entendeu? É bem simples, na verdade, né? Aí aqui vamos entender a segunda parte. Ou se cessar o quê? A impossibilidade inicial antes de realizada a condição a que ele estiver subordinado. A que condição a gente vai ver numa aula lá para frente, tá? Se eu não me engano é a próxima aula. A gente vai ver a condição, o termo e o encargo, mas só para a gente entender aqui o que está dizendo esse dispositivo, deixa eu só apagar aqui para não atrapalhar a gente. Então, aqui ele está falando em condição, tá? A condição a gente vai ver lá no artigo 121 do Código Civil, lá para baixo, tá? Então, essa condição, ela deriva apenas da vontade das partes, é uma condição. Condição você deve imaginar a partícula C, tá? Condição, ela deriva então da vontade das partes, e ela subordina o negócio jurídico a um evento futuro e incerto. A gente vai ver tudo isso lá para frente. Por enquanto, basta que você saiba que a condição condiciona o negócio jurídico, ele deriva, né, da vontade das partes e condiciona o negócio jurídico a um evento futuro e incerto. Muito bem. Então vamos imaginar um exemplo aqui. Imagine que um determinado construtor, ele está fazendo algumas casas num terreno que foi embargado pelo IBAMA. O IBAMA disse que, por enquanto, não pode construir essa casa, mas ainda está em processo. Aí vem uma pessoa e vai dizer o seguinte: olha, eu tenho interesse em comprar essa casa, mas eu só vou efetivamente pagar por ela se vocês conseguirem a liberação dos órgãos ambientais competentes, tá? E se vocês construírem, me entregarem a casa, se ela estiver totalmente 100% legalizada. Se ela estiver 100% legalizada, eu vou comprar essa casa. Aí eles fazem um contrato nessas condições, e aí você vai perceber então que olha aqui como que fecha, ó. A impossibilidade inicial do objeto não invalida o negócio jurídico se cessar antes de realizada a condição a ele que estiver subordinado. Então veja que você tem uma impossibilidade inicial, a casa está embargada, mas essa
impossibilidade, ela pode vir a cessar antes de realizada a condição, se o IBAMA liberar, entendeu? Aí esse objeto que era inicialmente impossível, realizada a condição, ele vai se tornar possível, entendeu? É isso. Acho que a explicação é mais difícil, é mais complicada do que o que é efetivamente. Muitas vezes eu percebo isso, que é mais difícil explicar do que o que de fato ocorre, né? Mas muito bem, vamos em frente. Artigo 107. A validade da declaração de vontade não dependerá de forma especial, senão quando a lei expressamente a exigir. Aqui é bem simples, tá, pessoal? O que ele está querendo dizer é que a forma especial pela qual as partes declaram a sua vontade pode se dar de qualquer maneira, tá? Não existe forma especial a não ser que a lei determine que haja uma forma especial, entendeu? Então você vai pensar o seguinte: se eu fizer um contrato de compra e venda, imagine um contrato de compra e venda de algo mais simples. Vamos imaginar eu vou numa loja, eu vou comprar um abajur, pronto. Precisa ter uma escritura pública, precisa ter alguma coisa assim que realmente diga que houve essa compra e venda? Não. Salvo ali as questões tributárias, emissão de nota fiscal, isso, aquilo, que é outro papo, é outra conversa, não está aqui no âmbito do direito civil, não é necessária a forma especial, tá certo? Por qualquer meio. Agora, quando a lei exige forma especial, a gente vai ver o que acontece aqui embaixo, no artigo 108. Não dispondo a lei em contrário à escritura pública, agora sim, a gente está falando de escritura. É essencial, veja, a validade. Entendeu? Como mudou de figura aqui, não dispondo a lei em contrário à escritura pública, é essencial a validade dos negócios jurídicos que visem a constituição, transferência, modificação ou renúncia de direitos reais. Isso nós já vimos o que é direitos reais. Sobre imóveis de valor superior a 30 vezes o maior salário mínimo vigente no país. Muito bem, vamos dar uma destrinchada aqui para ver se a gente consegue compreender um pouquinho melhor. Então, não dispondo a lei em contrária, que ele deixou a porta aberta, né? A lei pode dizer alguma coisa diferente disso. Aí a gente imagina na questão, em todos os casos a escritura pública é essencial para. Em todos os casos não, porque a lei pode vir a dispor de maneira contrária. Tá? Isso aqui é uma pegadinha que pode aparecer em prova. Então, a escritura pública, de regra, salvo disposição em contrário, em outra lei, a escritura pública é essencial à validade dos negócios jurídicos que visem a constituição, transferência, modificação ou renúncia de direitos reais. A gente já viu que direitos reais, real, vem de res, por isso reais de coisa, né? Direito das coisas, direitos reais sobre imóveis, não qualquer direito real. Se a gente estiver diante de um direito real, porque direito real pode também ser sobre imóvel, né? Eu tenho direito de propriedade tanto de um apartamento quanto de um abajur. Concorda comigo? Mas aqui ele está sendo bem específico, está falando de imóveis, mas não só isso, ele está falando aqui do valor, o valor superior a 30 vezes o maior salário mínimo vigente no país. Então, o imóvel custa mais de 30 salários mínimos, o maior salário mínimo vigente no país costuma ser o nacional, tá? Aí costuma se considerar o nacional, mas isso não se preocupe com isso, tá? Preocupe-se com o que está escrito aqui, tá? 30 vezes o maior salário mínimo vigente no país. Neste caso, deste imóvel, é essencial a validade do negócio jurídico à escritura pública.
Precisa ter a escritura pública nos negócios que envolvem imóveis que tenham que tenham um valor superior a 30 vezes, superior, tá? A 30 vezes o maior salário mínimo. Esse aqui é o tipo de palavra que pode te complicar na hora da prova, porque ele fala assim, igual a 30 vezes o maior salário mínimo. Aí ele fala igual ou superior. Não é, gente, é superior, tá? Esse é o tipo de pegadinha que derruba toda a nossa explicação. Por quê? Eu vou até trocar de cor. Porque chega na hora você não lembra exatamente a palavra. Sabe que está na lei. Fala, será que é igual? Será que é superior, igual ao superior? Aí é que vem o detalhe da aula, né? Da gente esclarecer justamente esses detalhes, esses pormenores que o examinador pode pegar você, tá? Então é importante você saber, tá? A explicação você entendeu a respeito do que se trata, 30 salários mínimos, superior a 30 salários mínimos, direitos reais, é essencial a escritura pública, tá? Atenção para os detalhes, você vai bem preparado para a sua prova. Artigo 109. No negócio jurídico celebrado com a cláusula de não valer sem instrumento público, este é da substância do ato. O que quer dizer isso aqui? Então ele está falando de negócio jurídico celebrado com a cláusula de não valer sem instrumento público. Então a gente tem um negócio jurídico que diz, olha, tem uma cláusula lá que vai dizer, ó, esse negócio não vale sem instrumento público. Tem que ter instrumento público. Por exemplo, escritura pública. Tá legal? Neste caso, ele é da substância. Substância quer dizer, ele é um requisito do ato. Entendeu? Ele é um requisito, sem o qual ele não vale. Ele não tem validade nenhuma, tá? Então, ele é da substância do ato. Esse instrumento público que tiver essa cláusula no negócio jurídico. Entendeu? Muito bem, vamos em frente. Artigo 110. A manifestação de vontade subsiste ainda que o seu autor haja feito reserva mental de não querer o que manifestou, salvo se dela o destinatário tinha conhecimento. Aqui, pessoal, nós temos a figura da reserva mental. A pessoa faz um negócio e vai dizer o seguinte, ela manifesta a vontade, tá? Fala assim, eu quero comprar esse abajur, mas lá dentro da cabecinha dela, ela faz uma reserva mental, pensando, na verdade eu não quero, eu vou fazer esse contrato, mas eu não quero. Bom, pouco importa se ela tenha feito essa reserva mental. Por quê? Porque subsiste a manifestação da vontade, o que ela disse efetivamente, tá? Ainda que a pessoa tenha feito a reserva mental. A reserva mental não vai valer, vale a manifestação de vontade, tá? Essa é a primeira parte. Aí nós temos aqui uma exceção. Então aqui você imagina o seguinte exemplo. Imagine que A vai fazer um contrato com B, mas esse contrato, esse A fez uma reserva mental e o B sabia. Ou seja, o destinatário, que é o B, ele tinha conhecimento. Nesse caso, a manifestação de vontade não subsiste. O ato vai ser invalidado. Por quê? Porque aqui, na verdade, nós estamos diante de uma simulação, um negócio simulado. Esse não quer e esse daqui sabe que esse não quer. Na verdade, esse daqui também não quer. Porque se ele soubesse, não seria, ele não saberia, né, que há uma reserva mental. Aqui o exemplo clássico é uma simulação. Então eles fazem um negócio aqui para dissimular uma outra situação. Imagina que você tem um credor C aqui. Aí ele fala que, vou fazer essa doação desse bem aqui para o B, mas na verdade não tem doação nenhuma. Ele fez uma reserva mental, ele sabe que não é doação, e esse B aqui, que é amigo de A, também sabe que não é doação coisa nenhuma. Lá na frente ele vai ter que devolver o bem para o A, entendeu? O intuito é só de prejudicar o C, ou seja, o destinatário tinha conhecimento. Neste caso,
a manifestação de vontade não subsistirá, não prevalecerá. Entendeu? É disso que se trata aqui. Vamos em frente, artigo 111. O silêncio importa anuência, quando as circunstâncias ou os usos o autorizarem, e não for necessária a declaração de vontade expressa. Muito bem, aqui, pessoal, o silêncio importa anuência. Esse aqui é o famoso quem cala consente. Então, em direito, quem cala consente depende. Depende do quê? Depende das circunstâncias. Então, o silêncio importa em anuência quando as circunstâncias ou os usos o autorizarem, ou seja, daquelas circunstâncias concluiu-se que de fato a pessoa não disse nem que sim nem que não, mas aí pelas atitudes dela, por exemplo, conclui-se que ela disse que sim ou que ela disse que não. Então imagine que o A vai fazer uma doação para B e fala, olha, eu vou fazer isso daqui para você, você aceita? O B não fala nada, nem que sim nem que não, mas ele pega o objeto da doação e começa a usar como se fosse dono, como proprietário, entendeu? Ou seja, quem cala consente, consentiu, né? Importou a anuência. Quando as circunstâncias ou os usos, olha, naquele lugar lá, usa-se fazer uma doação e as pessoas, eu estou imaginando um exemplo aqui, quero ver se eu penso melhor. Imagina, nós estamos aqui, né? Os usos. Imagine que você tem um pescador e ele está ali puxando a sua rede. E naquele lugar, naquela região pesqueira, é uso, ou seja, é comum, é costume no lugar que um pescador que venha ajudar outro no momento ali de dificuldade, ele está vendo que o outro está se batendo, está puxando a rede, não está conseguindo, ele vem ajudar. É um uso desse lugar que esse pescador que veio ajudar vai ter direito a alguns peixes. Não é um costume, assim, não tem exatamente escrito quantos, mas ali vamos dizer uma meia dúzia, vamos chutar aqui, né, dos peixes, ele vai ter direito, vai puxar. Aí então o fulano aqui, o A, estava puxando a rede dele, aí veio o fulano B e começou a puxar junto, viu que ele estava se batendo e o A não falou nada, ele silenciou. Então, de acordo com os usos desse lugar, então autoriza a anuência. O silêncio do A vai autorizar a anuência, vai dizer que realmente então o B vai ter direito àqueles peixes, entendeu? Aí aqui para a gente encerrar esse dispositivo, e não for necessária a declaração de vontade expressa, porque às vezes a lei diz que expressamente, em determinados casos, a vontade deve ser expressa. Nesse caso, quando acontece assim, o silêncio não vai importar anuência, entendeu? É uma regra contrária. Então o silêncio importa anuência quando as circunstâncias os autorizarem. E mais do que isso, quando a lei não for disser que não é necessária a declaração de vontade expressa, entendeu? Aqui um exemplo bem simples de vontade, que a vontade deve ser expressa, a venda de imóvel, né? Não tem como você imaginar a venda de um imóvel sem uma manifestação expressa de vontade. É um negócio muito grande, né? Então, aqui é necessário a vontade expressa. Entendeu? Ok. Vamos em frente. Nas declarações de vontade se atenderá mais à intenção nelas consubstanciada do que ao sentido literal da linguagem. Aqui é uma regra do Código Civil de 2002 que diz o seguinte, vale mais a vontade da pessoa do que o sentido literal da linguagem. Por mais que a linguagem, ou seja, o que tiver escrito no contrato diga uma coisa, tem um duplo sentido, é preciso que seja analisada a vontade da pessoa. O que ela quis realmente com aquele contrato? Às vezes é um contrato dúbio, mal escrito, às vezes de propósito até, né? Acontece ter um contrato ali dúbio, de forma que talvez queira até prejudicar alguém, enfim. Se você tem esse tipo de situação, você precisa ver a intenção, tá? Qual era a intenção daquela pessoa com aquele contrato, tá?
Então, prevalece a intenção em detrimento da linguagem literal. Por mais que a linguagem literal esteja dizendo uma coisa, ali ela, por exemplo, tendo um duplo sentido, vai valer a intenção, tá? Não é aquela situação de, assinou, tá assinado. Não, eu assinei, mas eu estava pensando nisso aqui, ó, a minha intenção era essa, tá? E claro que você não pode imaginar uma situação esdrúxula, né? Mudar contrariamente o que está expressamente previsto. Entende o que eu quero dizer, né? Você não pode querer mudar o contrato dizendo, eu estava pensando, porque daí se aproxima lá da figura da reserva mental, né? Também não dá para puxar a corda tanto para o outro lado. Mas assim, uma vez, por isso que eu falo tanto em linguagem dúbia, né? Porque aí você vai ter condições de ver qual é a intenção da pessoa. Claro, não é só o que ela está dizendo, as circunstâncias do caso, e a gente já está imaginando um processo, né? A discussão dentro de um processo, aí tem todas as provas, mas é nesse sentido, tá? É importante que você conheça a regra de que a intenção vale mais do que está escrito, tá? Nas declarações de vontade, ok? Então, os negócios jurídicos devem ser interpretados conforme a boa-fé e os usos do lugar de sua celebração. Pessoal, vamos botar uma estrelinha aqui. Não funcionou. Vamos de novo. Agora. Essa estrelinha é especial. Por quê? Porque esse princípio, o princípio da boa-fé, ele está espalhado por todo o Código Civil. Ele é um princípio basilar do Código Civil, tá? Então a chance de cair é grande pela importância do que traz aqui o artigo 113 para nós. É importante que um técnico judiciário, trabalhando lá no fórum, no dia a dia dos processos, que ele tenha essa informação, que ele saiba que nas relações civis a boa-fé deve estar sempre presente, tá? A boa-fé e aí os usos do lugar, né? Aí é conforme essa regra aqui, os negócios jurídicos, mas aí é que tá. A boa-fé não se aplica apenas aos negócios jurídicos, ela se aplica a todo o código, a todas as relações jurídicas. Você não pode imaginar que vai se aplicar aí apenas a contratos, tá? Ela vai se aplicar a todas as relações jurídicas de natureza civil que o código regula. Não só isso, né? Extra Código Civil também. Mas a gente está trabalhando aqui dentro desse âmbito, então a gente vai ficar por aqui, tá? Dentro dos negócios jurídicos, então, eles são interpretados, os negócios jurídicos, portanto, é uma regra de interpretação, de acordo com a boa-fé e os usos do lugar. Lembra que eu falei aqui em cima, no 112, atenderá mais à intenção, que eu falei, claro, não basta apenas a palavra da pessoa, eu estava entendendo isso aqui, eu estava intencionando isso aqui. Não, aí o juiz vai analisar o que? A boa-fé. Será que essa pessoa está de boa-fé? Como é que são os usos do lugar? Como é que são os costumes do lugar? Como é que se usa fazer nesse lugar? A questão ali do que a gente viu do pescador, entendeu? Por exemplo, aí você vai ver que vai tudo se misturando, tudo se encaixando, como pecinhas de Lego, né? Aí uma regra vai encaixando na outra. E aí você vai montando esse quebra-cabeça. E aqui é um princípio basilar de interpretação, tá? Você vai interpretar aqui, você vai interpretar ali, vai tudo de acordo com a boa-fé. As pessoas devem estar de boa-fé. E a boa-fé, pessoal, é presumida. Se presume que está todo mundo de boa-fé. Em princípio, estamos de boa-fé. A má-fé, a má intenção, ela precisa ser provada, tá? A boa-fé é presumida e a má-fé precisa ser provada. Eu preciso provar que aquela pessoa que estava contratando comigo estava de má-fé. Aí, claro, é uma questão de prova lá dentro do processo. Essa aqui nós estamos vendo a regra geral do direito material, aí o direito processual lá do Código de Processo Civil é que vai ajudar a gente a dizer quais são as provas que a gente vai precisar produzir para daí comprovar a má-fé, tá? Porque a boa-fé é presumida, tá? Aí a boa-fé, então, e os usos do lugar, como regra de interpretação, são utilizados. Ok? Muito bem. Parágrafo 1º. A interpretação do negócio jurídico deve lhe atribuir o sentido que
Aí nós temos aqui 5 incisos. Vamos ver. Então, a interpretação. Nós ainda estamos falando de interpretação dos negócios jurídicos, tá? Então, interpretação do negócio jurídico. Então, a interpretação do negócio jurídico deve lhe atribuir o sentido que for confirmado pelo comportamento das partes posterior à celebração do negócio. Vamos pensar num exemplo aqui para entender. Você imagina, então, que A... que A fez um contrato de aluguel com B, tá? Esse aqui é o locador, esse aqui é o locatário. Mas nesse contrato foi firmado ali por 1 ano, tá? Vamos dizer 12 meses. Mas nesse contrato não ficou estipulado como é que seria a forma de pagamento. Se A iria lá receber de B ou se B teria que ir lá pagar na residência de A. Aí você imagina que A ficou 6 meses indo lá, tá? Ficou 6 meses indo lá na residência locada, onde B estava, e assim foi por 6 meses. Aí, de repente, o A diz, não, na verdade, eu não quero mais ir lá receber, eu quero que você venha aqui me pagar. Ora, a interpretação do negócio jurídico deve lhe atribuir o sentido que for confirmado pelo comportamento, e não só pelo comportamento das partes, comportamento posterior à celebração. Ora, o comportamento de A dava a entender, por mais que o contrato não dissesse, que aconteceria o quê? Que A iria lá para receber o aluguel. Então, depois ele não poderia mudar isso daí. Por quê? Porque foi confirmado pelo comportamento das partes. Comportamento posterior. Entendeu? Essa é a interpretação que se deve dar ao negócio jurídico. Vamos em frente. Inciso 2. Corresponder aos usos, costumes e práticas do mercado relativas ao tipo de negócio. Aqui mais um exemplo para a gente pensar. Se você vai numa loja e essa loja fala, olha, eu vou te vender isso daqui, esse produto que custa R$1.000 em 10 vezes. Eu vou te vender esse produto de R$1.000 em 10 vezes sem juros. Vamos imaginar, porque aqui a questão não é o juro, tá? Esse lojista, esse contrato aqui, precisa estabelecer que são 10 vezes mensais? Não precisa, por quê? Porque é usual no mercado esse uso, esse costume, essa prática no mercado de que as prestações são mensais. Ninguém vai pensar que você vai precisar pagar R$100 por semana. E ninguém vai pensar também que você vai pagar R$100 por semestre ou por ano, né? É um uso, é um costume, é uma prática do mercado, que sejam 10 vezes mensais. Esse exemplo ilustra bem como que se deve interpretar. No caso ali de alguém querer discutir, né, a respeito de quando que... Tá? Então, é isso, tá? Em relação ao inciso 2, é isso. Basta que a gente guarde esse exemplo, que precisa, então, a interpretação do negócio jurídico corresponder aos usos, costumes e práticas do mercado relativas ao tipo de negócio. Tá bem? Vamos em frente, inciso 3. Corresponder à boa-fé. Aí, aqui, pessoal, a gente precisa separar a boa-fé em boa-fé objetiva e a boa-fé subjetiva. A boa-fé que nós estamos tratando aqui é a boa-fé objetiva. Então, a boa-fé que ele se refere, e que é essa que eu disse, que ela é uma regra de interpretação dos negócios jurídicos, a gente está falando da boa-fé objetiva, a boa-fé no sentido de boa-fé objetiva, que é uma regra de comportamento, tá? Aqui, ó,
confirmado pelo comportamento posterior das partes. Então ela é uma regra de comportamento. Lembra do exemplo que eu dei agora há instantes a respeito do locador que ia na casa do locatário? Ele tinha um comportamento, tá? É esse tipo de boa-fé que é um comportamento. A gente não está falando aqui da boa-fé subjetiva, que é aquela pessoa que está de boa-fé, ela está com uma boa intenção. Ela não está com uma má intenção, está com uma boa intenção. Não é dessa boa-fé que a gente está falando, até porque seria muito difícil a gente basear uma regra de interpretação com base na boa-fé subjetiva. Já pensou se cada vez a gente tivesse que provar o que a pessoa está bem intencionada ou mal intencionada, algo está intrinsecamente no pensamento da pessoa, no íntimo dela? Difícil de provar, né? Então é por isso que nós estamos diante da boa-fé objetiva, que é uma regra de comportamento. Como é que se comporta aquela pessoa? Aquele comportamento, ele nos leva a crer que ela está de boa fé ou que ela está de má fé, entendeu? É nesse sentido, tá? Corresponder então à boa fé, a interpretação do negócio jurídico deve lhe atribuir o sentido que corresponder à boa fé. Essa é a boa fé que nós estamos nos referindo, a boa fé objetiva. Tá legal? Inciso 4. A interpretação do negócio jurídico deve lhe atribuir o sentido que for mais benéfico à parte que não redigiu o dispositivo, se identificável. Então, se essa parte for identificado que ela não redigiu o contrato, então ela deve ser interpretada em benefício dessa que não redigiu, tá? Aí eu vou fazer um paralelo, eu vou fugir dos exemplos. Vou fazer um paralelo. Imagine que você tem dois irmãos, A e B, e eles têm um pedaço de bolo para dividir. Um pedaço de bolo. Coube ao irmão A fazer a divisão. Esse irmão A é que dividiu. Aqui é mais ou menos isso. Quem vai escolher é o B. Entendeu? Qual é o pedaço que ele quer? Porque daí o A vai tentar ser o mais equilibrado possível. Porque ele sabe que se ele cortar um pedaço maior, se ele fizer um pedaço, uma divisão desequilibrada, por exemplo, aqui, e ele fosse escolher, ele se beneficiaria, claro. Então aí nesse caso quem vai escolher é o irmão B, porque não foi ele que redigiu o contrato, entendeu agora o paralelo que eu fiz? Então, a interpretação do negócio vai ser mais favorável, mais benéfica à parte que não redigiu. É a questão do bolo ali, né? Faz esse paralelo que você já vai compreender o que eu estou querendo dizer. E o que o código está querendo dizer. Tá bem? 113, inciso 5, parágrafo 1º, inciso 5. A interpretação do negócio jurídico deve lhe atribuir o sentido que corresponder a qual seria a razoável negociação das partes sobre a questão discutida, inferida das demais disposições do negócio e da racionalidade econômica das partes, consideradas as informações disponíveis no momento da sua celebração. Aí aqui também é bem simples, tá? Aí você, na hora de você fazer a interpretação do negócio jurídico, você deve atribuir que sentido? Ora, o sentido que for mais razoável na negociação das partes sobre aquela questão, tá? E você vai tirar dali das demais disposições e da racionalidade econômica das partes. Você não vai imaginar que a pessoa vai fazer um contrato na hora de... O juiz, por exemplo, na hora de interpretar esse contrato, que ele não vai levar em conta a racionalidade econômica. A pessoa vai fazer um contrato muito prejudicial para si própria. Você vai imaginar que ela quer, no mínimo, um contrato justo, ou quem sabe levar alguma vantagem naquele contrato, né? Mas nada desmedido para não desequilibrar, que seja algo razoável, tá? E que leve em conta a racionalidade econômica das partes, consideradas as informações disponíveis no momento da celebração, ou seja, que informações que aquelas pessoas tinham disponíveis no momento da celebração. Por exemplo, um contrato de apartamento na planta, que informações que estavam disponíveis ali, sabe? De repente uma licença ambiental, a pessoa tinha condições de saber se estava liberado o projeto, enfim, que informações que você tem. Eu não vou fazer o exemplo completo a respeito dessa venda aí, porque você já entendeu qual é a ideia, tá? Só
dei um exemplo assim, que eu quero que você entenda que informações disponíveis estavam presentes na hora da celebração do contrato. Entendeu? É isso aqui. O que eu quero é que você entenda esse inciso 5, que critérios que a gente vai levar em conta, ou que se deve levar em conta na hora de interpretação do negócio jurídico. Que sentido deve se atribuir. Entendeu? Eu acho que essa questão é relativamente simples. Agora, para fechar o artigo 113, vamos ao parágrafo 2º. As partes poderão livremente pactuar regras de interpretação, de preenchimento de lacunas e de integração dos negócios jurídicos diversas daquelas previstas em lei. Aí aqui eu quero chamar a sua atenção para isso daqui, ó. Você percebeu que esse dispositivo do Código Civil foi alterado recentemente em 2019? Quando eu falo recentemente, eu sei que não foi ontem ou no ano passado, já faz alguns anos, mas em termos de Código Civil, foi ontem. Por quê? Porque o Código Civil é difícil que se altere ele, sabe? É uma situação assim mais inusual, tá? É importante você saber disso, porque ele é um código, para começar, ele é um código, né? Não é uma lei qualquer, ele é um código. É o Código Civil brasileiro, que vai regular as relações civis entre as pessoas. Então ele foi alterado em 2019 pela Lei 13.874. Essa lei aqui, ela ficou conhecida como Lei da Liberdade Econômica. Ela trouxe mais liberdade, ela pretendeu pelo menos trazer mais liberdade econômica para as pessoas. Então aqui, ó, olha aqui, ó, tá entendendo por que ela foi considerada lei da liberdade econômica? Porque as partes poderão livremente pactuar regras de interpretação, de preenchimento de lacunas e integração dos negócios jurídicos. Então, se tem uma lacuna ali no contrato, as partes podem dizer, olha, nestes casos, nos casos de lacunas, de integração, de interpretação, nós adotaremos tais e quais regras, tá? E esses podem ser diferentes daquelas previstas em lei. Eles podem adotar regras de interpretação diferentes daquelas que a lei diz, tá? Mas aí, pessoal, a gente não pode querer que essa liberdade venha ferir, por exemplo, a boa-fé. Não pode, tá? Não pode ferir a boa-fé. Isso aqui sempre tem que estar presente. Aqui a gente está falando, por exemplo, imagine a seguinte situação, que o credor e devedor façam um contrato, mas não é estipulado o prazo, tá? Aí esse prazo está dito lá no contrato que no caso de lacuna o prazo será de 15 dias ou 30 dias, ou contado em favor do devedor, em favor do credor, né? No caso de lacuna de algum prazo lá específico e haja uma ausência no contrato. Entendeu mais ou menos o que se refere isso? É nesse sentido, tá? Não pode ferir a boa-fé, mas as partes podem sim livremente pactuar. É importante que se conheça a redação, tá? Por mais que eu traga exemplos e fale isso, aquilo, é sempre importante conhecer a redação do dispositivo, porque penso eu, o examinador vai se prender essencialmente aos detalhes, tá? Ele vai mudar alguma coisa aqui, digamos que caia para nós, na nossa prova, o parágrafo 2º, digamos aí que ele vai dizer que as partes não poderão livremente pactuar as regras de interpretação, paraná, muda alguma palavra, enfim, aquilo tudo que você já conhece. Tá legal? Muito bem. Artigo 114. Os negócios jurídicos benéficos e a renúncia interpretam-se estritamente. Vamos entender aqui o que significa negócios jurídicos benéficos. Aqui o melhor exemplo é a doação, tá? Então, imagine que A doou para B um automóvel, vamos imaginar. Então é um negócio jurídico benéfico, porque A teve o ônus de doar e B não teve ônus nenhum, ele apenas recebeu, apenas aceitou a doação. É a doação simples que se chama, tá?
Esse é um negócio jurídico benéfico. E a renúncia? A renúncia é abrir mão de um direito. Você imagina que teve um falecimento, a abertura de uma sucessão, a gente já estudou essas expressões. A abertura de uma sucessão é quando há o falecimento e a herança se transmite imediatamente aos herdeiros, ainda que na forma do espólio, tá? Mas imagine que nessa questão aí da herança, você tem dois herdeiros, A e B, tá? Que eles têm quinhões iguais, mas A não quer a herança, ele abre mão da sua herança e ele passa todo o seu quinhão para B. Então B recebeu, ele fez uma renúncia ao seu direito de herança. É isso que quer dizer isso aqui. E o que significa essa interpretação estrita? Estrita, você já imagina que é algo estreito. Faça essa relação. É algo estreito, algo que não transborda para fora. E aí essa interpretação estrita é exatamente o que está escrito, tá? Justamente por se tratar um ato jurídico benéfico ou uma renúncia de direito. Então é natural que seja estrita, não que o doador ou o renunciante, o doador, no caso do nosso exemplo, né? Aquele benfeitor, vamos dizer assim, ou o que renunciou ao seu direito, não é justo, não seria justo que se estendesse para outras coisas que ele não disse. É aquilo estritamente o que ele disse, entendeu? Estritamente. Então, muito bem, no nosso exemplo lá, digamos que dentro da casa que A doou para B, lembra do nosso exemplo? A doou uma casa para B. E dentro dessa casa tinha lá uma coleção de quadros. Quadros caros, tá? Uma pinacoteca, portanto. Tinha lá uma coleção de quadros que eram caros. Esta coleção de quadros que estavam lá dentro da casa, ele falou, dou a minha casa. E não fala nada sobre os quadros. Estão incluídos? Não, não estão. Por quê? Porque se interpreta um negócio jurídico benéfico estritamente. Se ele falou casa, é casa. Não inclui os quadros, tá? E em relação à renúncia, vamos imaginar a renúncia lá da nossa herança. Agora vamos dar só um pouquinho um exemplo para ficar mais fácil. Imagine que A renunciou, não a sua parte toda da herança, mas lá tinha 2 casas para ele e 2 casas para o outro herdeiro. Ele fala, olha, eu vou renunciar a essa casa. A gente pode imaginar que ele renunciou a outra? Não, é claro que não. Por quê? Porque se interpreta estritamente. É nesse sentido, tá? É bem simples mesmo. Tá bom, pessoal? Bom, essa foi a aula de hoje. Já estamos aí com um pouquinho mais de 1 hora de aula. Já é mais que suficiente, tá bom? Eu mais uma vez vou pedir para você deixar o like, para você se inscrever no canal com o sininho e para você enviar para quem tiver interesse. E se você tiver dúvidas, deixa aqui para a gente nos comentários, tá bom? É isso, muito obrigado e até a próxima.